Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal aqui no YouTube, o Desafio do Amor no Casamento. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever, ativar o sinal lá das notificações, curtir, compartilhar e enviar para quem você achar que deve ser enviado esses desafios do amor no casamento. E espero que nós estejamos ajudando você e muitas outras pessoas que estão adquirindo e estão vindo apreciar mais esse conteúdo, que te garanto que vai ser de autoajuda para aqueles que necessitam. E aqueles que, acima de tudo, buscam alguma motivação no seu matrimônio, sejam bem-vindos também e venha curtir e aproveitar esse desafio que será grandioso na sua vida. Hoje é o sétimo vídeo, o sétimo desafio, já cumprindo aí um ciclo de uma semana. E esse ciclo de uma semana tem como título O Amor é Incondicional. Esse é o sétimo desafio com o título O Amor é Incondicional. E vamos entender a partir do texto o que diz esse desafio de hoje? Vamos lá, gente? Primeira leitura aqui, em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Meu Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se alguém perguntasse para você, por que você ama a sua esposa ou seu marido? Por que você ama o seu marido ou sua esposa? E o que você diria com relação a isso? Qual que seria a sua resposta com relação a essa pergunta? Vamos lá o texto. A maioria dos homens mencionaria a beleza da sua esposa, seu senso de humor, sua bondade e sua força interior. Talvez falasse a sua comida, do seu bom gosto, para decoração, quem sabe, por ela ser uma boa mãe. As mulheres provavelmente diriam algo sobre a aparência do seu marido ou sobre sua personalidade. Elas elogiariam pela estabilidade ou pelo caráter. Elas poderiam dizer que o amam porque ele está sempre presente. Ele é generoso, ele é ajudador. Mas se dentro de alguns anos seu cônjuge, companheiro ou companheira, né, perdesse todas essas coisas, olha, você ainda o amaria? Baseando nas respostas acima, a única resposta lógica seria não. Se as suas razões para amar seu parceiro ou sua parceira têm ligação com a qualidade dele, e se essas qualidades de repente ou gradualmente desaparecessem, a sua base para amar você vai também. Muito bem, gente. Vivemos em épocas em que a estabilidade matrimonial é algo que quase não possui mais. No primeiro vídeo que eu fiz de apresentação, juntamente com o primeiro desafio, eu joguei hoje uma base de mais ou menos um índice de quantos anos um casamento dura. A média hoje é em 4 para 5 anos. Isso é o máximo, que é a maioria dos casamentos. Com a possibilidade de os números caírem. O que eu quero dizer com isso? E em outros vídeos eu fui insistente que se você vive um casamento de por negócios, você está sendo infeliz. Se você vive um casamento de status, o teu futuro é a solidão. Então, acima de tudo, se você existe, se você tem um ilusionismo lá, quando você esteve namorando com o seu companheiro ou companheira, e viu nele coisas na qual que você acharia que poderia vivenciar futuramente diante do casamento, você errou. Acima de tudo, vocês têm que entender que um casamento é você se comprometer um com o outro. Assim, é bem suscetível um casamento dessa maneira. Vocês têm que entender que para se estruturar um casamento, vocês têm que estar compartilhando as coisas um para o outro. É se envolver em tudo. É se manter dignamente em tudo. Um casamento não pode ser tratado como um negócio. Um casamento, ele tem que sim ser levado a sério. Porque diante da base matrimonial que você constituiu com a outra pessoa,
Diante dessa base, desse relacionamento, virá novas vidas que estarão envolvidas no meio desse matrimônio. E se você não tiver a eficiência de conduzir esse casamento até o final das suas vidas, a possibilidade é que você esteja estragando a vida das pessoas na quais você acabou colocando na sua. Entenda a responsabilidade de você manter o casamento. Mas acima de tudo eu digo que se você não mantém um casamento feliz e você não vê mais solução e não tem mais alternativa nenhuma e precisa realmente terminar o casamento, você também não pode se buscar a infelicidade. Mas acima de tudo você tem que ser responsável e tem que saber conduzir melhor a sua história e a história na qual da pessoa você envolveu no meio, que é seus filhos. Mas acima de tudo, o trabalho que nós exercemos aqui é tentar manter você, com seu companheiro, companheira, fortalecidos dentro do seu matrimônio. Então entenda o seguinte, que quando você casou, o seu marido não vai ficar, ou sua esposa não vai ficar com aquela pelezinha lisinha para a vida inteira. O seu marido ou sua esposa possivelmente poderão ganhar alguns quilos a mais. O seu marido ou sua esposa ganharão cabelos, o marido barba branca, esposa cabelos brancos, e ela terá que recorrer a tinturas para estar cobrindo isso. Mas acima de tudo, você tem que entender que vocês juntos vão ficar velhos juntos. O importante é aceitar isso. Se isso é motivacional ou não, não sei. Mas acima de tudo, é a realidade na vida na qual todo matrimônio precisa vivenciar. Talvez você vai ter que tomar caminhos de cuidados da sua pele, da sua saúde, do seu metabolismo. Resumindo, a saúde total. Talvez isso poderá manter alguns traços no teu passado. Mas as coisas mudam. O casamento é assim. É se fortalecer nas mudanças. É se fortalecer nos ganhos e nas percas. Acima de tudo, buscar sempre se fortalecer. Um casamento não é uma vivência, uma convivência em paixão. Não. Paixão você tem quando você conhece uma pessoa e ela te permite você ir até ela e te dar a possibilidade de você conhecer ela mais. Mas depois da paixão, se você não conseguir voltar, se você não conseguir focar na verdadeira realidade que é o amor, o teu casamento nunca será um sucesso. Nunca terá futuro. Porque um casamento sem amor não é casamento. Um casamento sem amor é nada. É nada. Acima de tudo, vocês têm que buscar sim um amor incondicional. Aquele amor que irá se manter para uma vida inteira. E dentro desse amor, buscar sempre o respeito. Sempre buscar o respeito. E diante dos problemas, se manter firmes, um dando apoio ao outro. E diante das alegrias, compartilhar. Não deixar ela só para ti. Compartilhe, vocês são dois. O desafio conseguiu em tudo. Eu ia ler o texto, mas não. Em cima eu vou propor o desafio, explicar um pouquinho dele. E daí contarei uma história. Eu quero que vocês reflitam essa história na questão de reações e mudanças dentro do matrimônio. Atitudes diferenciadas, o que levou nós a estar fazendo esse desafio até hoje. Atitudes diferenciadas é que posicionam você em um matrimônio sim suscetível. Você vai se manter fortalecido e você conseguirá achar os verdadeiros caminhos diante de algumas posições diferenciadas ou atitudes diferenciadas nas quais você se propôs a mudar e aplicar dentro do seu matrimônio. O desafio é esse. É difícil? É difícil. Mas ele te proporciona você sim fazer mudanças. Buscar sim dentro de você aquilo que você jamais achou que existiria.
E que diante da situação horrível que você vive dentro do seu matrimônio, a possibilidade de você mudar e buscar a verdadeira mudança e buscar salvar esse matrimônio será uma realidade tão grande e tão valerá tanto para a tua vida que você não tem ideia. Se fortaleça nas mudanças, se fortaleça nas novas atitudes que você vai empenhar dentro do teu casamento. E é por isso que hoje eu irei buscar posicionar agora já o desafio. Eu quero sim contar uma história bonita para vocês estar refletindo um pouco mais com questões de mudança de comportamento, valores um para o outro, valorizar aquele que está dentro da sua casa, valorizar aquela pessoa que sempre esteve do seu lado, batalhando contigo, enfrentando tudo que é obstáculo. E entender que o verdadeiro motivo para você estar casado é porque você realmente mantém estável o amor. Tá? Vou puxar um pouco abaixo aqui, pessoal, só para fazer a leitura do desafio. Aqui não dá para apertar muito, aqui um negócio que senão vai lá embaixo. Aí complica para nós, né? Gente, amor incondicional. Amor de Deus para você, meu filho. Precisa de exemplo maior? Não. O desafio de hoje é o seguinte. Faça algo fora do normal para seu companheiro ou companheira. Algo que prove para você e para ela ou ele que o seu amor é baseado em suas escolhas e nada mais. Exemplos. Lave o carro dela, lave a louça, ou limpe o carro dele. Né? Compartilhe. Hoje nós vivemos uma vida assim que muitos maridos jogam videogame. Joguem junto. Busquem jogos. Né? Faça um pouco da rotina dele e você faça um pouco da rotina dela e ajude ela nas tarefas diárias da casa. Porque eu tenho certeza que vocês conseguirão fortalecer dentro dessas pequenas mudanças que serão imensas diante da recuperação do seu matrimônio. Demonstre amor. Demonstre amor pela simples alegria de serem parceiros no casamento. Isso aí, parceiros no casamento. Acima de tudo, vocês são parceiros um do outro. Parceiros para uma vida inteira. Se referencie de boas maneiras, coisas boas que trarão grandes frutos para vocês. E a minha história começa... O senhor já é de idade, ao parar no semáforo vermelho, olhou para o lado, ao carro ao lado, e viu um casal discutindo. Em um conflito ardiosamente, com um tom elevado dentro da discussão, um batendo boca com o outro. E esse senhor, ao olhar para a parte de trás do carro, do banco de trás do carro, viu uma criança. Sem refletir a questão sexual, viu uma criança. E essa criança olhava para esse senhor com um semblante tão triste por conta daquele clima pesado que estava tendo dentro daquele veículo. Mas o senhor, tentando buscar distrair a criança, começou a fazer caretas. Tentou buscar animar a criança, mas não conseguiu. Mas aí ele vira os olhos ao retrovisor do carro e vê que atrás um garoto estava fazendo venda de balas no semáforo. E quando ele olha para o lado do caroneiro, do seu carro, dentro do seu carro, a sua esposa entrega um ramo de flor para ele. Ele, já entendendo o que iria fazer e o que ele poderia causar de positivo naquela discussão, chamou o garoto que vendia balas. Vem cá, garoto. E assim o pediu que
fizesse o favor, batesse ao vidro do carro ao lado e entregasse para o marido o ramo de flor de rosas. E assim o garoto fez, bateu no vidro, o homem parou a discussão, porém a mulher ainda começou gesticulando discussões negativas. O homem olhou, abaixou o vidro, o garoto havia citado que o senhor havia entregado o ramo e que ele olhasse para o senhor. E assim o homem pegou o ramo e direcionou os olhos ao senhor no carro ao lado. E o senhor que estava ali, automaticamente, em uma comunicação gestual, indicou que ele fizesse a entrega daquele ramo de rosas, para daí sim abafar aquela discussão que estava muito pesada. E assim o homem fez. Acatou a opinião do senhor. Entregou o ramo de rosa. E com um efeito radiante rápido, aquele momento, dentro daquela atitude, se reinou a paz dentro daquele veículo. E o Senhor direcionou os olhos de novo para a criança. E a criança, dentro daquele clima tão positivo que agora mantinha, esboçou um belo sorriso para o homem, para o senhor que estava no carro. O semáforo abriu e cada um seguiu suas vidas, mas ele encaminhando, então o senhor direciona, já caminhando, o senhorzinho direciona o olhar para o banco do carona e ali não continha a sua esposa, mas sim tinha uma caixa de chocolate e algumas pétalas de rosa caída que caiu do ramo de rosas. O que aquela caixa de chocolate estava fazendo ali? Ele estava indo entregar para a sua ex-mulher. Ele vivenciou a ex-mulher dele do lado, a imagem dela do lado. Por quê? Porque dentro de uma discussão que ele teve no passado, por um posicionamento errado e atitudes erradas, meu querido, ele perdeu a esposa. E o desafio dele agora era reconquistar. Mas o que ele poderia ter feito naquele momento com a esposa dele, usando a imagem da esposa dele, ele deu como exemplo para o casal do carro ao lado. Então ele utilizou aquele ramo de rosas que ele ia assim dar para a esposa, para assim transformar aquele momento pesado que estava dentro daquele carro, daquele homem, com aquela criança, com aquela outra, com a esposa dele, num momento leve, positivo. E é por isso que eu volto. Eu acho que vocês, se vocês me acompanham nos vídeos, vão recordar isso aqui. É aquele vidrozinho que simboliza a gota. Eu falei muito deles aí, se vocês quiserem recordar, volta alguns vídeos atrás. Eu não tenho agora a recordação de qual vídeo era. Mas ela simboliza a gota. Gente, nunca é tarde de você buscar a mudança. Não permita que você perca, às vezes, o que você tem mais de precioso dentro da sua casa, que é o seu companheiro, sua companheira. Não permita que no teu recipiente cheio de amarguras, daquela água amargurada que está ali transbordando, não permita que a última gota caia e aquilo transborde, aquela amargura, aquele rancor, tudo aquilo que é negativo. Não permita que a última gota faça com que aquilo transborde para fora do seu recipiente e acaba detonando com a tua vida. Diante do desafio, eu peço, é nas simples atitudes que você busca as grandezas. Não permita que quando você chegar na idade, você ter que buscar voltar atrás e recuperar aquilo que estava perdido. Porque às vezes quando você perde, e às vezes não tem como recuperar mais. E o pior de tudo é quando é a morte. Por mais que você viveu uma vida de um clima pesado dentro do seu matrimônio, de conflitos ardentes dentro do seu matrimônio,
Às vezes ocorre o pior dos piores percas, que é a morte. E não ter como recuperar mais isso, meu querido, minha querida. Vivencie momentos bons do seu matrimônio. Plante coisas boas. Para vocês juntos colher coisas boas. Se os dois estão perdidos, um se fixe na terra e seja o suporte para a recuperação desse matrimônio. E não permita que isso acabe. Dentro das totais possibilidades, busque sempre a mudança, a real mudança. Não seja egoísta, não seja rancoroso. Tome a posição de você mudar. E dentro desses pequenos gestos, traga a transformação que o seu matrimônio precisa. E eu tenho certeza que você vai ser feliz assim com o seu companheiro ou companheira. E é por isso que eu repito o desafio. Faça algo fora do normal, coisa que você não tem habitual a fazer. Porque nessa pequena diferença você pode mudar o teu mundo. Teu mundo. Muitas vezes eu falei aqui, se valorize. Mas muitas vezes é você se valorizar, é você se permitir que o teu real valor é você estar ali com a sua companheira, seu companheiro, vivenciando uma vida linda, feliz, de conquistas. Então possibilite as mudanças. Não permita que a última gota, essa gota que vai ali cair, segure ela, mantenha ela, deixe que ela bata na palma da sua mão, não caia no seu recipiente da amargura e transborde tudo aquilo que é ruim. Eu insisto, não permita isso. Essa analogia sirva para você. Que sirva para a sua mudança. Que busque a verdadeira mudança que há dentro de você aí perdido. E aí eu insisto no desafio. Faça algo fora do normal para seu companheiro ou companheira. Algo que prove para você e para ela ou ele que seu amor é baseado em suas escolhas e nada mais. Lave o carro dela, limpe a cozinha, compre sobremesa favorita dele ou dela, dobre as roupas lavadas. Demonstre amor pela simples alegria de serem parceiros do seu matrimônio. Faça essas mudanças agora. Meu querido, minha querida, estamos fechando uma semana de ciclo de desafio. Não foi recorrente, porque às vezes a gente tem problemas e não consegue estar colocando todos os vídeos. Mas eu quero que você agora faça um balanço de tudo aquilo que foi falado aqui, de tudo aquilo que foi baseado aqui, de tudo aquilo que foi passado de conteúdo para você. E veja o que você conseguiu. Mas não bote na sua cabeça que está sendo difícil, que é difícil. Mas bote na tua cabeça que você está buscando facilitar cada dia mais, permitindo que você faça as mudanças. Você só será feliz se você mesmo permitir que as possibilidades da real mudança verdadeira e positiva do seu matrimônio sejam verdadeiras e reais. E acima de tudo, se agarre a Deus. Amor incondicional, primeiro, é baseado-se nele. Por que amor maior? Por que você quer um exemplo maior? Uma pessoa dar a vida por você. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não vem dentro. Ele só pode vir de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu matrimônio e a sua família. E peço para você que venha para o 8º desafio do amor no casamento, aqui no canal do YouTube. Um forte abraço, reflita
e busque a real mudança em você. Forte abraço e até ao próximo encontro.